Bom, Luís, eis-nos aqui, não é? Confrontados neste momento difícil, sobretudo que é como é que se começa uma entrevista. Saber em que data nasceu, eu digo, 1973. E foi em que dia, em que mês? Bom dia e mês. Temos que falar sobre isso também. Diz lá só o dia e o mês. É para podermos falar da astrologia a seguir. Pois é, era isso que eu estava a suspeitar. Bom, mas bom que seja. Janeiro, 12 de janeiro. Ok, 12 de janeiro. Portanto, se vocês tiverem depois perguntas de ordem de índole biográfica, podem intervir, mas eu gostaria de facto, confesso que é difícil começar uma entrevista sem começar a entrevista sempre da mesma maneira. E, portanto, eu gostaria de tentar fugir a isso da seguinte forma, que era perguntar ao Luís, e porque já agora acho que o Luís tem uma perspectiva muito própria e muito coerente em termos de percurso e que também assenta a sua procura artística e criativa em alguns fundamentos, digamos, diria, filosóficos, de certa maneira. Eu gostaria de perguntar que tu pusesses em perspectiva porquê a composição, porquê a tua composição? Bom, começamos logo com as perguntas difíceis. Não. Porquê a composição? Bom, também é difícil responder isso sem falar um pouco da biografia, não é? Se calhar. E do percurso biográfico. É porque eu avisei logo que isto era envenenado. Bom, eu penso que é compositor quem tem um certo fascínio pelo som, não é? Eu penso que é o primeiro aspecto com que uma pessoa se vai habituando a tomar atenção ao som, e acho que a consciência desse aspecto, não é, torna-nos mais tarde compositores, não é? Quer dizer, primeiro há um interesse, digamos, intuitivo e depois há um interesse, digamos, factual, há um interesse através da procura de informação, da educação e por isso... E então eu penso que o primeiro momento em que eu tive consciência que era isso que eu gostaria de fazer, não é? Foi precisamente quando recebi um órgãozinho, um keyboard com o qual eu comecei a fazer música, não é? Eu não sabia ler música naquela altura, mas compunha, não é? E aquilo dava-me um alto grau de satisfação, não é? Poder começar a compreender porque é que a mudança de uma só nota fazia uma mudança tão grande das emoções, não é? Bom, eu penso que foi o primeiro momento aí, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, que eu comecei com este fascínio, não é? De modo consciente. Não sei se respondi à tua pergunta. Claro que sim. E o percurso, já que entramos de forma ínvia por essa questão justamente do percurso de nós todos e da maneira como chegamos às coisas e como crescemos, tu, para chegar à composição, passaste, depois dessa experiência fundamental, por um instrumento ou não? E se sim, qual foi ele? Como foi então um pouco o processo para chegar à composição e dizer, ok, é isto mesmo? Depois, quer dizer, o meu percurso foi... Eu depois, mais tarde, compreendi ou vi através de outras biografias que não é um percurso assim tão invulgar. Não é? Que há várias pessoas que eu conheço e que eu admiro também, que tiveram um percurso semelhante. E o primeiro foi através do contacto, quase como um amador, não é? Através da prática, não é? Da prática da música, através do teclado, e depois comecei a ter aulas de piano, não é? Comecei a ter contacto com os grandes compositores da história e isto foi-se intensificando, não é? Até que mais tarde, durante a adolescência, tive também a minha banda de rock, não é? Que tocava com o sintetizador e com os amigos, e até que chegou a um ponto em que eu disse, agora tenho que começar a compreender melhor como é que funcionam as coisas. E foi interessante que eu comecei
nessa altura, e à procura de todos os livros que eu podia encontrar. Não é? E o que eu encontrava nessa altura eram todos os livros do Fernando Lopes Graça. Portanto, li tudo o que ele tinha escrito na altura e pronto, claro que aquilo não chegava, né? Fiquei num certo ponto e então foi aí que eu decidi começar a estudar música e então encontrei um curso na altura maravilhoso, que para mim, né, naquela altura, que era o curso de Teoria e Composição na famosa Escola dos Arcos do Estoril, que já desapareceu. E pronto, a partir daí tive um percurso, digamos, académico, né? Mas até lá foi um percurso de autodidata, quase. Uhum. Ou mesmo autodidata. Assim. Na tua biografia também, e para prosseguirmos, mas ainda para encontrar algumas âncoras no passado, existe uma referência sobretudo a dois compositores, ao Gerard Grisey e ao Emmanuel Nunes, que eu acho que é absolutamente paradigmático relativamente àquilo que é o teu percurso e que tu próprio, aliás, descreveste, pelo menos num artigo que eu conheço teu, justamente entre a questão do som, a questão intrínseca do som, que no fundo a escola espectral veio particularmente ela chamar a atenção, portanto a questão da análise do infrassom, do intrassom e no fundo análise e por conseguinte ressíntese, e por outro lado toda a questão combinatória, no qual o Emmanuel Nunes, o outro lado, evidentemente desenvolveu particularmente, quer dizer, em muitos aspectos, tentando aliás alguns deles desenvolvê-los no seguimento da tradição, mas de uma forma diferente. Lembro dele falar, por exemplo, de tentar reinventar o contraponto, de alguma maneira. Como, por exemplo, a série dos versos e coisas assim, portanto, as obras para dois instrumentos. E, portanto, estes dois pilares situa-los claramente na tua linguagem, queres pô-los em perspectiva? Sim, Na influência desses dois pilares, ou pilares é terrível, mas nessas duas compositores do teu trabalho? Sim, faz muito sentido, pelo menos até uma determinada altura da minha vida, porque eu lembro a primeira vez que eu vi o Thalia do Grisey, aquilo foi uma revelação, quase. Foi nos encontros de música contemporânea na Gulbenkian e pronto, durante uma altura eu pensei que o Grisey tinha composto tudo aquilo que eu gostaria de ter escrito. Foi um momento de fascínio e ao mesmo tempo de pronto, o que é que eu hei de fazer, né? de pergunta. Mas foi muito interessante porque a partir daí então comecei a escrever ao Grisey, disse se lhe gostava de ter aulas consigo. Ele disse-me sim, você... não, pois é verdade, ele na altura não respondeu, mas depois eu encontrei uns anos depois e ele lembrava-se da carta, enfim, foi engraçado. Mas a partir daí eu comecei a estudar a música espectral. E para mim era sempre evidente que eu não queria usar a teoria espectral tal como o Grisey. Portanto, eu tive muitas influências durante o meu período académico e o Emmanuel Nunes, portanto, foi um dos primeiros compositores com quem eu contactei e a influência dele foi durante algum tempo muito presente, não é? E então, quer dizer, o fascínio do som por um lado, não é? E o fascínio do lado combinatório, não é? Do lado da instrumentação muito precisa, não é? Do lado de tudo o que vem da tradição serial, né? Digamos assim, no modo assim largo. Tudo isso são aspectos que me influenciaram, que me interessavam muito, não é? Quer dizer, eu nunca compus nenhuma peça que eu possa dizer que seja serial, mas todo o pensamento combinatório está presente em muitas peças, pelo menos até o ano 2000, digamos, 2001, 2002. Esses dois lados são muito evidentes, não é? Escrevi, por exemplo, Klangspiegel, o espelho sonoro para trompete eletrónica, em que precisamente usei a informação do trompete para fazer a fita magnética, né? Mas só nessa altura já era evidente para mim que eu não queria imitar o som do trompete, não é? Interessava-me analisar sons que tivessem um alto conteúdo de ruído
E aí, portanto, já toda a teoria desfaz-se, não é? Porque já não é possível reconstituir o ruído, não é? Então, mas isso interessava, não é? Esse processo de trabalhar o som, de ouvir, de manipular as grandes quantidades de informação e depois combinar, não é? Portanto, esses dois lados estão sempre presentes, quer dizer, penso que até ainda hoje, não é? Era o que eu tinha a questionar, porque na verdade eu acho que o Klangspiel é, relativamente àquilo, pelo menos que eu conheço teu, que no essencial, não, além deste CD, ainda mais umas coisas que eu vi na Alemanha e mais inclusive projetos que trocámos na hipótese de os coproduzirmos em conjunto, mas pronto, acho que o Klangspiel, de facto, mesmo assim, permite-me eventualmente especular e dizer que o Klangspiel é uma espécie de Opus 1. Entendes isso assim? Na medida em que aquilo que acabámos de falar, de facto, eu acho que está perfeitamente concretizado no Klangspiel, e eu nas obras, até as mais recentes, a sensação que tenho é de um aprofundamento de algo que tu encontraste num equilíbrio que te é próprio. E a partir daí há um processo de desenvolvimento. Identificas-te com esta minha proposta perigosa? É interessante, nunca tinha pensado nisso assim. Por acaso, o Klangspiel é uma peça que eu foi tocada várias vezes quando foi feita e depois ficou assim a dormir a peça, digamos, e depois voltou a ser tocada outras vezes por outros músicos. Mas eu penso que a peça que talvez que eu considero o Opus número 1 seja uma peça ainda composta um ano antes, que é a peça para violoncelo solo. Sim. E que é uma peça que também teve um percurso semelhante. Foi tocada uma vez. Primeiro, é uma peça muito difícil de tocar e foi difícil encontrar alguém primeiro que estreasse a peça. Mas depois de ter sido estreada, não é? Ficou a dormir e 10 anos depois voltou a ser tocada por 3, 4, 5 violoncelistas, o que foi para mim foi uma grande felicidade, não é? Ver isso, porque a peça ganha uma vida nova, não é? Por si própria, não é? E eu penso que esta é uma das... Eu trabalhei mais de um ano nesta peça, nesta peça para violoncelo. E penso que foi a primeira peça que eu escrevi quando cheguei à Alemanha. E foi uma peça que, para mim, é assim uma espécie do resumo de tudo o que eu aprendi em Portugal. Portanto, e que apliquei na Alemanha. Ok, portanto, não é o resultado da tua aprendizagem na Alemanha. É uma peça de tradição, também já foi lá escrita, não é? Mas foi... Eu já tinha a ideia de escrever uma peça para violoncelo solo quando estava em Portugal. Não a concretizei logo, a peça foi vivendo cá dentro durante um ano, 2, e quando cheguei saiu uma peça de 18 minutos e que pronto, eu tenho ainda muito prazer em ouvir. É uma peça que tem um certo conteúdo que pronto, para mim ultrapassa este aspecto de uma fase. E talvez seja esse o Opus 1 para mim, mas bom. Bom, tu tocaste aí numa coisa que, aliás, o Pedro na sua apresentação falou disso, que foste em 99 para a Alemanha, não é? Que estás radicado na Alemanha, mas que eventualmente, surpresa para mim, estás a pensar até voltar a Portugal. Mas não é de voltar a Portugal que eu queria falar. Enfim, aqui entre nós que ninguém nos ouve, não faças isso que é um disparate, mas pronto. Relativamente à tua ida para a Alemanha, eu queria te perguntar se tu sentes que a música que te fazes tem a marca da Alemanha de uma certa maneira até de um certo quase estruturalismo alemão ou construtivismo alemão, também de uma influência, enfim, de aspectos de ordem estética que na Alemanha, mesmo assim, hoje em dia tem um poder no seguimento do Lachenmann tem bastante peso e as coisas estão, aliás, muitas vezes extremamente separadas. Há um sectarismo muito grande entre correntes. Pronto, é saudável, porque eles relacionam-se
Mas como é que tu sentes isso? Isto porque muitas vezes a mim, por exemplo, perguntam o que é música portuguesa, se sou um compositor português ou se por estar próximo de uma corrente espectral mais no entendimento do que propriamente no resultado, se também seria francês. Como é que tu vês isso para tentarmos, enfim, cercear um bocadinho a tua música? Bom, essa é uma questão interessante. Podemos, se calhar, dividir em dois aspectos. Um é a questão de identidade, não é? Que é uma coisa, quando uma pessoa vai para fora, é uma coisa com a qual uma pessoa se ocupa muito tempo, não é? O que é que faz de mim português na Alemanha, não é? E outra coisa é o aspecto o que é que fez a Alemanha comigo, não é? Digamos assim. E é interessante porque quando eu cheguei à Alemanha, eu penso que aquilo que eu aprendi, ou aquilo que me foi transmitido por toda a cultura alemã, é precisamente é o contrário do estruturalismo, é mesmo a emoção da música, quer dizer, a emoção num sentido de que, quer dizer, a pessoa pronto, tem os vários órgãos, não é? E não há nada que uma pessoa decida que seja puramente estrutural, não é? É sempre, quer dizer, os alemães falam de decidir com a barriga, não é? Há um aspecto do todo, da consciência do todo em todas as pequenas decisões. Eu penso que isso foi mais importante, porque o estruturalismo eu já tinha aqui em Portugal e eventualmente até demais, e penso que a Alemanha arredondou um pouco esse aspecto, né? Se esta é a análise que eu posso fazer objetivamente, né? E penso que isso foi mais importante, né? Eu lembro-me de algumas aulas com o Huber em que eu trazia algumas estruturas, alguns projetos e ele começava a dizer, esquece isso tudo, o que é que está aqui, não é? E então começa um outro trabalho de perceber como é que aquilo funciona, não é? Qual é o efeito que isso tem na nossa percepção. E foi muito interessante para mim foi a revelação, digamos, a maior revelação. Esse aspecto da emocional, das emoções que às vezes aqui é um pouco, não é? Um pouco perigoso falar, não é? Um pouco, não é? Porque é interessante, porque eu penso que aqui em Portugal há sempre um aspecto de mistificação de tudo o que se passa no estrangeiro. Pelo menos eu sentia isso quando cá estava. Não é? E estar na Alemanha foi muito importante, porque estava lá, não é? E aparecia o Stockhausen numa conferência, não é? E pronto, e estava o Beleza noutro sítio, quer dizer, havia um contacto diário, quase, não é diário, mas um contacto natural, não é? Sem ser uma coisa muito, não é? Um deus, o Stockhausen, pronto, é um compositor fantástico, mas não é deus, não é? Não é? Beethoven também eram pessoas que tinham uma vida normal. Não é? Este aspecto foi muito importante para mim. Também tem a ver com a riqueza cultural, sobretudo musical, no meio alemão, não é? Pois, também, é evidente, mas é uma coisa mais natural, penso eu, porque é uma vivência mais, pronto, é comum, não é? Não é tão colocada num certo ponto mítico, não é? Bom, isto é um aspecto. O outro aspecto, exatamente. Agora da identidade. A segunda pergunta, ou a segunda resposta. Exato. A identidade é algo muito difícil, não é? Aquilo, o que é que faz de nós portugueses, não é? E eu penso que se nós conseguirmos reduzir um ponto, eu penso que a língua é o mais importante de tudo. A língua é a cultura. E isso é algo que não muda com a ida para a Alemanha, não é? Uma pessoa mantém uma identidade linguística e com ela uma identidade cultural, não é? Foi muito interessante quando eu tive que escrever uma peça precisamente em que era pedido que pusesse na partitura algo que seja português, não é? E então, o que é que se faz, não é? Alguns outros compositores puseram alguns temas populares, não é? Deste país e do outro, e eu pensei, quer dizer, eu sou português, não é? Quer dizer, tudo o que eu faço, quer dizer, eu não posso ser nunca alemão, não é? Porque não há hipótese de ser. Portanto, eu decidi escolher algo que fosse uma lembrança quase pessoal, de um momento que eu passava aqui as férias em Portugal, não é? E lembro-me
daquela altura em que eu andava por cima das pedras de granito. Agora entramos já noutro aspecto. Passava por aqui, pedras enormes que há ali na região da Guarda, na região de Trancoso, onde o meu pai vem, e lembro-me sempre do som que era o que se produzia quando se andava em cima das pedras, não é? E então foi isso precisamente que eu pus nesta peça. Foi uma peça em que usa duas pedras de granito que são espremidas, quase são espremidas uma contra a outra, e a areia que cai em cima de um tambor enorme e é amplificado pelo tambor, não é? E isto para mim era Portugal. Exatamente isto, não é? Portanto, é uma interpretação, pronto, muito pessoal, mas não sei como fazer outro tipo de consideração, não é? O que é ser português, não é? Não, pronto, eu coloco-te isso porque, de facto, mesmo assim, para mim é um bocadinho difícil, porque porque estou dentro e, portanto, sei dos detalhes e dos meandros. Mas colocava esta questão porque, perguntando-me, para quem esteja de fora e que ouça a tua música e que ouça muita música que se faz na Alemanha, se associa e se estabelece uma relação de proximidade entre uma coisa e outra. Ou seja, estabelece uma relação de proximidade entre aquilo que tu escreves e a música alemã, ou uma parte da música alemã, que não se encontra facilmente noutros sítios. Tudo isto é muito discutível, é como a ideia do que é a música francesa. Pronto, mas é verdade que a música francesa entra dificilmente na Alemanha. E quando eu digo música francesa, é no clichê da música francesa, ou seja, uma música fundamentalmente construída sobre a harmonia. E na Alemanha é diferente. É. Pronto, é por isso que eu estava a colocar isto. Sim, mas isso Estás a perceber? É uma questão também interessante, porque eu penso que nós falamos hoje de uma época global, não é? Tudo é global, mas eu penso que na Europa existem muitas ilhas, não é? E ilhas de definição cultural. E foi revelador disso precisamente uma vez. Eu fiz um concerto em que eu era parte da música alemã, digamos assim, juntamente com alguns compositores. Fizemos um concerto na Holanda e havia uma primeira parte com música holandesa e a segunda parte com música alemã. E então todos os meus colegas alemães tiveram 5 minutos no concerto de música holandesa e foram assim, e o contrário também é verdade. Os compositores holandeses tiveram 5 minutos no concerto de música alemã e isto não interessa, isto não é nada, isto é Darmstadt e não sei o quê. Pronto. E é interessante perceber exatamente como a música existe numa tradição, não é? Uhum. E isso que tu estás a falar é precisamente, quer dizer, a música francesa não entra na Alemanha, mas a Alemanha, os franceses estão agora a descobrir o Lachmann, não é? Já há 5 ou 6 anos, não é? Quer dizer, não existe assim tanta comunicação como pode parecer, não é? É verdade. Existe uma tradição que é muito forte, não é? E mesmo, por exemplo, uma pessoa está em Itália, não é? E depois ouve falar do Verdi, do Chelsea, não é? E há um caminho, não é? Que se define a partir desta tradição, não é? Por exemplo, na Alemanha, falar do Verdi não é nada de especial, não é? Não é alguém que define como grande influência, tirando, sei lá, um outro compositor, mas não faz parte de um canon, não é? Não faz da mesma parte, não tem a mesma importância que o Brahms ou que outro compositor, não é? Bom, eu acho que nós devíamos aproximar-nos de ouvir um pouco a música do Luís para abordar um bocadinho a sua linguagem, a sua prática composicional. Se calhar devíamos fazer isso. Força. Eu tenho aqui várias questões para colocar ainda sobre a tua música. Vamos ouvir, com o consentimento do compositor, um primeiro fragmento de uma obra monumental que se chama In Rauschenrot. Queres traduzir isto como deve ser? Em Rauschenrot significa em ruído vermelho. Em ruído vermelho. E, portanto, uma pergunta. Há alguma alusão à segunda Sinfonia de Mahler? Não. Não. Em Rauschenrot? Não. Podia ser um trocadilho com a... Não. Portanto, para contrabaixo, 4 percussionistas e eletrónica. E, portanto, vamos ouvir, como eu disse, repito, com a autorização do compositor, uns primeiros 6 minutos até à entrada de uma cadência de contrabaixo e depois, se calhar, interrompemos para o Luís nos falar um bocadinho do que acabámos de ouvir,
antes de prosseguir por uma secção um pouco mais à frente na peça, que tem características totalmente diferentes.
Luís, queres-nos contar um bocadinho como é que é? Posso contar. Primeiro, se calhar, podemos começar por dizer que esta peça, ou melhor, aquilo que nós já vimos é uma gravação de estúdio desta peça e que este facto não é neutral, não é? Que isto é um pouco uma coisa... é uma peça que existe para ser tocada ao vivo, mas esta foi uma produção em que portanto, eu quase que compus uma versão para CD. Não? Portanto, eu gosto de quando eu gravo as peças eu próprio fazer a edição e portanto isto tudo é, digamos, uma versão perfeita e quase idealizada, não é? Por mim, da peça. Exato. Sim, eu considero que uma gravação é sempre uma versão, não é? Não gosto da ideia de uma gravação como se fosse uma documentação do concerto ao vivo. Então, por isso, nós estamos aqui, não é? Não vemos ninguém a tocar, há uma outra situação e, portanto, é perfeitamente legítimo esta ideia de uma segunda versão da peça. E portanto, também gostaria de dizer que esta peça resultou também de um trabalho intenso com os músicos, não é? Quem toca aqui é o drumming com o Miguel Bernal e com o Edson Ruiz e eu lembro que para a estreia tivemos uma semana inteira a trabalhar juntos e a experimentar coisas. Portanto, isto é uma peça que não existe só como partitura, não é? Existe um trabalho que se desenvolveu e que resultou também neste CD e nesta versão que nós ouvimos. Portanto, do ponto de vista da composição, como é que funciona? Aqui eu comecei a trabalhar com a ideia de ruído, uma ideia que me fascina muito, mais ou menos em 2009, quando eu escrevi uma peça que se chama Fragments of Noise and Blood. E foi a primeira vez em que eu usei a ideia de ruído, conscientemente pelo menos, para compor uma peça. E aqui desenvolvi essa ideia para outros parâmetros e um dos parâmetros principais é precisamente o ritmo, a pulsação, não é? Existe o contrabaixo, tem uma pulsação que é algo quase regular, mas não é bem regular, não é? É sempre transformada através do acaso, digamos assim, um bocadinho antes, um bocadinho depois do beat, não é? Digamos assim. E isso foi um trabalho que eu comecei a desenvolver e que me deu muito gozo de descobrir e para o qual eu tive que descobrir também maneiras de compor, não é? Novas. Não é? E portanto foi uma partitura que não existiu só através da escrita, mas sim através quase da música eletroacústica. Não é? Eu escrevia coisas, ouvia e depois reescrevia por resultado da interação com a audição, não é? E isto, portanto, vem trazer a ideia da composição como eu chamo uma compositional environment, portanto, um ambiente de composição que é preciso criar para compor, não é? Eu penso que, portanto, no passado existia a partitura e a caneta ou o lápis, não é? E a borracha, eventualmente, para alguns, para outros não. E isso era o ambiente de trabalho, não é? Hoje, para mim é importante ir para além disso e ter os meios eletroacústicos que me permitem também reagir acusticamente àquilo que faço. Portanto, não só através da escrita, que permite uma grande abstração, mas reagir de um modo físico. O som é aquilo que se transporta através do ar, não é? E que te toca de alguma forma emocionalmente e fisicamente, e é isso que eu preciso, não é? Desse momento para criar esta música. E penso que esta peça foi um momento de consciência em que eu tinha que mudar o meu ambiente de trabalho, digamos assim, para escrever esta música. E, portanto, esta pulsação que eu chamo quase regular, atravessa quase toda a peça. Primeiro, pelo menos até aqui, vem depois o solo do contrabaixo, que, aliás, tu dizias há pouco que não tem notas, mas tudo está cheio de notas. Tá. Todas, não o contrabaixo toca só notas, todas. Não é notas. Eu já lá volto, já digo o que é que quer dizer. São alturas. Exato. E pronto, desenvolvi uma maneira de tocar entre sul tácito e sul ponticello do contrabaixo, em que muda o timbre, não é? E muda também a nota um pouco.
Portanto, para além da nota que se escreve, há a nota que se transforma através da posição do arco. E bem, foi um trabalho essencialmente com estes aspectos da escolha das notas, da escolha das alturas, do timbre e da pulsação, que atravessa toda esta primeira parte. Depois a segunda parte, por oposição, é a parte em que... se calhar primeiro dizer ainda que na primeira parte os instrumentos de percussão são quase todos tocados com arco. Não é? O contrabaixo é tocado como uma percussão, mas os instrumentos de percussão com arco, não é? São todos com diferentes tipos de arco, ou sons que eu chamo arco. Na segunda parte é precisamente o contrário, não é? O contrabaixo toca vulgarmente com arco e as percussões tocam sons percussivos com muitos pratos, essencialmente pratos e placas de metal. E bom, quer dizer, o trabalho de composição baseou-se essencialmente numa procura de sons que pudessem funcionar uns com os outros, através da análise acústica, essencialmente, de qual é o nível de ruído, o nível de ritmo que um som tem e que possa ser adaptado a instrumentos ou não, ou que possa ser transformado acelerando, retornando, essas coisas todas, não é? Às vezes há sons que são imitados instrumentalmente, não é? Outras vezes, portanto, através de imitação, de contraste e de polifonia também, não é? Foi necessário também criar alguns instrumentos, como aqueles piezo's, portanto, que são uma espécie de microfones de baixíssima qualidade, que são tocados com um arco de contrabaixo. E bom... Ok, tu tocaste uma coisa que eu gostava que entrar um bocadinho só, se tu permitires, na cozinha, antes de ouvirmos a outra secção da peça, para levantar aqui algumas questões e eventualmente discutirmos isso um pouco. Acabaste justamente de falar de construir alguns instrumentos, inventar alguns instrumentos. E é verdade que há uma corrente liderada por dois compositores, sobretudo, e falámos deles há bocadinho. Um deles não te referiste, mas justamente é um compositor que tem particular aceitação na Alemanha, que é o Salvatore Ciarrino, e o outro é o Helmut Lachenmann. Tanto num caso como no outro, não sei se estás de acordo, são compositores que constroem para cada peça, os constroem, na verdade, a priori, eles constroem um instrumento. Um instrumento entendido como um leque de possibilidades sonoras e, portanto, as técnicas associadas a esses instrumentos. E depois compõem ou escrevem para, enfim, permitindo o desenvolvimento desse instrumento. Outra possibilidade é justamente uma pessoa ignora um instrumento e trabalha sobre os parâmetros musicais per si e, portanto, que ignoram, um bocadinho quase como nos tempos do Barroco, qual é o instrumento que vai ser tocado. Não é bem assim, mas também depende de cada um. Mas entendes o que eu quero dizer? Portanto, são dois, para mim, não entender, dois paradigmas de dois compositores que constroem um instrumento e a partir do instrumento depois compõem a música. E eu tenho a sensação, de uma maneira muito diferente, tu funcionas da mesma maneira. Ou seja, constróis um instrumento que eu diria que é um instrumento eletroacústico. Aliás, corrijo-me se estou em erro, a maior parte das tuas peças, e acho que neste CD se sente isso muitíssimo, e tu acabaste de dizer que não é um mero documento, é uma gravação no sentido em que ela foi trabalhada. Portanto, sente-se neste CD que há um trabalho a nível do som, eu diria eletroacústico. Mesmo quando se trata de uma música instrumental, ela é eletroacústica pela maneira como é captada e, no fundo, como é redistribuída, pelos planos, pelas perspectivas sonoras que o compositor põe em perspectiva, pelo menos a meu entender. Mas verdade é também que na maior parte destas peças existe uma componente eletroacústica e que é uma espécie de, quase permitia dizer, uma espécie de coluna vertebral que estrutura o discurso, entendo eu, sobre aquilo que depois os instrumentos se vêm associar. E, portanto, a minha pergunta era, por um lado, se de facto eu pelo menos reconheço isso e considero que é extraordinário, porque
eu tenho imensa dificuldade em integrar pessoalmente a dimensão eletroacústica e a escrita eletroacústica e a escrita instrumental, mesmo assumindo que, como dizem os ingleses, sound-based music, e portanto a música baseada em sons, teoricamente, eu pelo menos tento que seja a mesma coisa, a música instrumental e a música eletroacústica, mas confesso que é um processo difícil, e penso que no Luís há aqui uma espécie de naturalidade muito bem conseguida e extraordinária justamente nessa relação. Agora, a questão que eu perguntava é, em termos da cozinha, e assumindo que isto que eu disse é mais ou menos verdade, como é que tu procedes? Compões uma parte eletroacústica que eu ousei definir como coluna vertebral e os instrumentos, a escrita instrumental, é uma coisa simultânea, é uma coisa a posteriori, a escrita de uma ou da outra, há um vai-vem entre as duas, tu próprio referiste essa necessidade de ter um feedback tipicamente músico concreto, no sentido de ter um feedback quando produzimos qualquer coisa a compor ou a fazer um som e depois temos o retorno disso e com isso trabalhamos. Queres explicitar um bocadinho mais como é que é essa coisa toda? Eu acho interessante isso que tu referiste, porque eu penso que as mais importantes influências na música, penso que desde os anos 80 até hoje, vêm precisamente da música eletroacústica, seja ela instrumental ou não. Mesmo, quer dizer, as influências na música instrumental vêm da eletroacústica. E mesmo quando os compositores não fazem música eletroacústica pura, não é? E penso que isso está muito presente também na minha música, não é? Eu uso duas palavras que eu gosto de referir sempre que falo da composição, que é, tu falaste da análise e da ressíntese, e eu falo sempre da análise e da ressíntese instrumental e ressíntese eletrónica. E para mim isso é um foco, não é, que eu coloco ou num ou no outro, mas a fonte é a mesma, não é? Digamos, se eu tenho um objeto, e eu costumo referir a análise sempre como uma espécie de uma radiografia, não é? Eu tiro uma radiografia ao som e analiso certos aspectos do som, não é? E depois esta análise dá-me ou tanto para escrever música com notas, digamos, para interpretar de um ponto de vista instrumental, ou dá-me também para interpretá-la de um ponto de vista eletroacústico, não é? E isso, por exemplo, está muito presente em Klangspiegel, para trompete e eletrónica, mas também em outras peças, não é? E eu penso que esta ideia de ressíntese instrumental e ressíntese eletrónica acompanha toda a minha produção de música. E tu referiste bem o Lachmann, porque o Lachmann diz que compor significa compor um instrumento, não é? Portanto, é preciso descobrir como é que o instrumento funciona para depois perceber como é que eu componho, não é? Ou é preciso reinventar um instrumento, não é? O violoncelo, não é? Reinventa-se, não se toca como se toca Bach, mas toca-se de outra forma para depois poder compor, não é? E referiste também a Tcharino, que é um compositor que eu admiro muito, não é? Nem sempre em todas as obras, mas eu tive a sorte de ouvir algumas obras ao vivo que me marcaram profundamente, não é? Eu lembro, por exemplo, ouvi a estreia de Quaderno de Estrada em Witten, e que foi uma obra que ainda hoje, parece que foi ontem que eu vi, uma coisa absolutamente fantástica. E aí é interessante ver como o Tcharino transforma as notas em som. Portanto, as notas não são notas como em Beethoven ou como em Boulez ou Stockhausen, mas são notas que estão lá para atingir um certo som, mais do que para reproduzir uma estrutura abstrata. Não é? E esse é um momento muito, muito interessante, não é? Porque mesmo a análise da música de Tcharino é muito difícil. É muito difícil precisamente porque nos falta essa ferramenta para perceber como é que o som funciona com aquelas notas e não como é que uma estrutura se desenvolve e se aplica, digamos assim, como no caso do compositor das gerações anteriores. E nesse sentido penso que a tua análise foi muito, como dizem os alemães, treffend, foi muito precisa
de dizer que o Lachenmann e o Ciarrino são duas influências. Quer dizer, eu também, um dos meus trabalhos teóricos que eu fiz foi precisamente sobre a música do Lachenmann. Portanto, é alguém que está... que ultimamente não me tem interessado tanto, mas durante um período muito longo foi uma grande influência. Ok, se calhar propunha que a gente ouvisse o outro fragmento mais à frente. Vamos ouvir até onde? A partir daí ouvimos até ao fim? Talvez até ao fim. É difícil de seguir, se calhar, a cadência do contrabaixo. A seguir à cadência do contrabaixo. Exato. Queres acrescentar alguma coisa para pôr em contexto o que vamos ouvir? Porque há de facto uma diferença muito grande, pelo menos no princípio. Depois a seguir, tu de alguma maneira retomas um bocadinho o material do início da peça, mas tem aqui claramente nesta... Tu chamas-lhe segunda parte mesmo? Eu chamo-lhe segunda parte. Chamas-lhe segunda parte. Portanto, no início da segunda parte e substancialmente a segunda parte tem de facto uma proposta diferente. Tu já falaste de duas modalidades, não é, distintas entre o contrabaixo e entre a percussão, não é? Exato. E que mais gostarias de... se calhar é interessante referir que em quase todas as peças que eu tenho uma estrutura, digamos assim, de base que é interpretada de várias maneiras. E esta interpretação às vezes leva a grandes contrastes formais, mas no fundo a estrutura é sempre a mesma. E isto dá-me muito gozo trabalhar nisto. Deixa-me lá interromper, só para te perguntar uma coisa, sim. Porque aliás tinha isso tomado nota aqui, e a propósito disseste há bocadinho, sobre ambiente composicional e a exatidão ou não da partitura. Portanto, deixa-me que te pergunte, em relação com o que acabas de dizer, se as tuas partituras, que não as estamos a mostrar, são totalmente precisas em termos verticais, ou se tu defines estratégias que os músicos desenvolvem dentro de um determinado contexto e que dá resultados sempre diferentes. Como é que é? Não, normalmente as minhas partituras são absolutamente tradicionais nesse sentido. Não há indeterminação. Okay. Só há indeterminação na composição, digamos assim. Mas uma vez decidido... Uma vez, quando pões no papel, assim, é para ser cumprido. É assim como está, não é? Embora aquilo que seja para ser cumprido pode ser quase impossível, num certo sentido. Não no sentido do Brian Ferneyell, de extrema complexidade, não é? Mas no sentido de uma tensão, não é? Por exemplo, este ritmo do contrabaixo, se nós ouvirmos através de um computador, é diferente daquele de como o Erickson toca. Ele toca muito bem, não é? Mas é impossível, não é? É possível distinguir nesta pulsação tão rápida uma semifusa de uma fusa com 7 ou com 5 ou 6, portanto é completamente impossível. Mas esta tentativa de o fazer atinge uma tensão que faz com que a música viva de outra forma, não é? Eu não poderia escrever isto de uma forma indeterminada, não é? Tinha que ser absolutamente precisa. Portanto, a indeterminação, sim, mas no momento da composição, digamos, tem a ver com a aceitação do acaso em todas as nossas decisões, se calhar. Né? Penso que isso talvez seja o mais importante. Depois há um outro grupo de peças em que eu trabalhei com músicos, né? Como por exemplo, nós vamos ouvir os 3 quadros sobre pedra, e aí, portanto, a partitura foi escrita depois da peça existir. Não é? Nós fomos para estúdio, fizemos a peça, produzimos a peça e 2 anos depois assim apareceu a partitura. Portanto, é um processo completamente diferente, mas tem a ver com toda a ideia de ruído, não é? Neste caso, o intérprete é o elemento de ruído, digamos assim, não é? Que cria... É sempre um elemento de ruído. É sempre um elemento, mas neste é no aspecto da composição também, não é? Porque tem a ver também com a minha experiência com outros projetos que eu fiz com dança, por exemplo, não é? E achei sempre fascinante o trabalho dos bailarinos com o coreógrafo, não é? Porque não existe uma notação, pelo menos não é comum usar,
E, portanto, o coreógrafo é uma espécie de orientador, não é? Alguém que dá certas orientações, mas o bailarino é quem decide e quem contribui muito, não é? Para tudo o que resulta no fim, não é? Portanto, há uma componente de improvisação do bailarino. Portanto, há também uma identificação do bailarino com a ideia do coreógrafo, não é? E este é um aspecto muito interessante, não é? Porque, no fundo, portanto, o bailarino faz aquilo que ele sabe melhor, não é? E como nós somos todos pessoas individuais, não é? Cada um faz sempre coisas diferentes uns dos outros. E isto é o que eu procuro também quando trabalho com um músico individualmente, como é o caso do Nuno, não é? Trabalhamos juntos e existe uma identificação, uma empatia artística e pessoal, não é? E desta interação resultou aquela peça, não é? Que depois foi escrita, não é? Portanto, esta peça é uma espécie de uma colaboração, não é? Não é uma peça escrita, digamos, não há uma hierarquia compositor-intérprete, não é? Mas há compositor e intérprete juntos que criam qualquer coisa, não é? Qual era a pergunta? A pergunta, eu interrompi porque tu estavas a falar de uma questão justamente sobre a dificuldade ou não e a tensão relativamente ao que íamos ouvir a seguir. Exato. Nesta tua peça. Exato. E eu, portanto, perguntei-te se as partituras vinham determinação ou não. Pois não tem exatamente. Eu estava a falar das estruturas que resultam em músicas completamente diferentes. E precisamente não é visível, não é perceptível, mas a segunda parte é quase uma repetição da primeira parte, do ponto de vista estrutural. Só que é uma outra interpretação, não é? Eu vejo agora os números, vejo os ritmos de outra forma e desta vez não é como uma pulsação, mas sim como um ritmo que é usado na sua totalidade, não é? Como outro tipo de pulsação. Mas quer dizer, isso é um aspecto interessante porque se nós vimos uma estrutura como uma abstração de uma realidade, não é? Portanto, a composição significa precisamente a interpretação dessa estrutura que a realiza numa partitura. E esse é um trabalho que me dá imenso gozo, não é? Estar perante uma estrutura e pensar como é que pode ser interpretado de maneira diferente, não é? Mas sempre, quer dizer, sempre com uma base semelhante. Não é? Pronto, dito isto, a segunda parte é completamente diferente. Começa com um som de ruído e é também há uma ideia de contrastes, não é? Tem um ruído que é, portanto, o ruído são os sons que têm todas as frequências, teoricamente, não é? E depois já há sons que são quase sons puros dos crotalas, né, que são tocados com arco, portanto, que representam quase precisamente uma pureza que não existe no ruído. Né? Isso só é o início da peça com uma escala, mais ou menos, uma escala até frequências muito altas e depois entra o contrabaixo e aí assim repete-se toda a estrutura do início. Toda a estrutura que o contrabaixo tem repete-se agora nos pratos e nos metais. Okay. Bom, eu tenho uma pergunta que se calhar ficou esperto, que é como é que tu lidas com uma espécie de indeterminação da acústica de uma sala no tocar? Porque quando se ouve esta peça em CD, tem-se a noção de que se estivesse a ouvir esta peça em concerto, não soaria ao mesmo por inerência da acústica, da distância que as pessoas têm, mesmo recriando. Como é que tu lidas com isso e como é que tecnicamente tu abordas isso e como é que tu vais com as peças, se és tu que fazes. Eu pergunto isto como ouvinte e depois também já a pensar no futuro, porque calculo que não seja fácil e que tu ligas muito a isso, naquilo que queres que as pessoas ouçam, mas que possivelmente elas não ouvem o que tu propões aí. Pronto, tem o lado performance, mas perde-se com certeza muita coisa, ou há opções a fazer. Sim, isso é um aspecto muito importante porque eu tive, através da minha experiência, foi sendo cada vez mais claro que eu tinha que trabalhar sempre com um técnico de som, um engenheiro de som que seja alguém da minha confiança. E este é tão importante quanto o músico, não é? Quer dizer, ele é parte do todo, não é? E eu tive sempre algumas experiências, e tu conheces isto
com certeza de ter algumas peças instrumentais com eletrónica e chegas ao dia do concerto, os músicos estiveram a ensaiar sempre sem eletrónica e chegas no dia do concerto, vem eletrónica por cima e claro que aquilo não funciona. Nunca funciona, é sempre uma desgraça. Não pode funcionar porque é como se, sei lá, imagine-se ensaiar um trio para piano, violoncelo e piano, violino e violoncelo sem o piano, não é? E depois no dia do concerto vem o piano. Não pode ser. A eletrónica é uma voz como as outras e tem que ser exatamente executada tal qual uma ideia de som que nós temos. E por isso, agora sempre que eu tenho propostas de concerto com estas peças, eu digo que sim, muito bem, mas eu tenho que trazer o meu técnico de som ou alguém que eu conheça. E aí sim, portanto, aí há uma experiência que existe, não é? Através destes sons, por exemplo, destes sons de ruído de cabos, não é? Que já foi ganha através das várias interpretações e que pronto, ele sabe o que é que eu quero ouvir e tenta executar isso no máximo, não é? E a propósito disso posso contar uma história que este trabalho com ruídos, não é? Com ruídos dos cabos é um trabalho no limite, não é? Porque são sons que portanto, não são feitos para se ouvir, ou não existem para se ouvir. E eles, foi interessante que nós tivemos a ensaiar em Espinho e sempre que tocavam nos cabos os músicos ouvia-se o click track. Portanto, há uma espécie de uma magia através da eletrónica que fazia com que a click track que os músicos tinham nos auscultadores passasse para as colunas. E tivemos isso até à estreia na Gulbenkian. E foi um aspecto muito interessante, porque tivemos que alterar um pouco a partitura para evitar que só ouvisse o click track, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas ganhámos a experiência, não é? Através dessa interpretação e das outras vezes que tocámos, conseguimos remendar, digamos assim, esse aspecto. E portanto, são experiências que contribuem para uma tradição de execução da peça, não é? E são muito válidas, não é? Tudo o resto, a acústica, portanto, tem que se viver, tem que se fazer o melhor possível, sempre em todas as salas, não é? Se for uma sala se for uma igreja, uma sala com muita reverberação, será difícil ter este tipo de precisão, não é? Mas isso, pronto. E todas as tuas peças são amplificadas? Regra geral? Não. Não? Não, para mim a amplificação é sempre um aspecto da composição, não é? Se eu quero que seja amplificada é porque tem que ser amplificada, não pode ser executada sem amplificação. Caso contrário, portanto, a peça para violoncelo, por exemplo, não é amplificada, não é? Mas esta é amplificada. Esta que acabamos de ouvir, que estamos a ouvir, é amplificada. Esta é toda amplificada. A peça que vamos ouvir com o Nuno é amplificada. É amplificada também. Diz-me só mais uma coisa, visto que tocaste isso, mas são meandros disto tudo, justamente que era uma curiosidade que eu tinha, era como é que a relação da fita, ou da parte eletrónica, na maior parte dos casos, corrige-me se assim não for, tu usas uma parte eletrónica que está pré-definida, ou não? É diferente, eu penso, varia. Eu penso que neste caso usei só sons pré-definidos. São sons e que como é que faz a sincronização com o click track? Mas neste caso foi um click track. Pronto, mas... Foi uma situação. Pronto, eu sei que os percussionistas não têm grandes problemas em trabalhar com o click track. Não corrijo-me se é mentira, mas eu penso que alguns músicos não gostam de tocar com click track. Mas eu sei que os percussionistas conseguem ser precisos e ao mesmo tempo ouvir aquilo que tocam sem problemas, portanto estão habituados a lidar com isto e portanto eu decidi que este era o modo mais seguro e os sons eletroacústicos estão ligados ao click track, estão sincronizados com o click track, portanto é só imprimir o play, digamos assim. Bom, vamos então ouvir há pouco mais esta secção da peça. E vai ela. Ah, não.
Bom, abordamos algumas coisas mais do que pela rama e à superfície, outras tivemos a oportunidade de aprofundar um pouco mais, mas acho que caminhamos para o final desta conversa. Mas antes, apenas eu gostava de colocar mais uma questão ao Luís, antes de dar a palavra à audiência, ao auditório, porque é assim, não é? Autorizamos as pessoas a fazerem perguntas, mesmo que desnecessárias e... Ok, pronto. Portanto, assim sendo... Luís, eu antes, mudando de perspectiva, gostava de te perguntar uma coisa que tem a ver com questões de ordem mais filosófica e as suas consequências a nível da estética do teu trabalho, porque na tua biografia há referência a duas pessoas que imagino que não é uma coisa inocente. O artista plástico Mircea Cantor, eu diria que há uma analogia evidente, talvez pela ideia de ready-made objects e, no fundo, a tua própria concepção de objeto sonoro como material de partida para depois uma elaboração, uma especulação. Esta associação faz sentido? Ou há outras dimensões que tu queres revelar? Eu penso que, quer dizer, o meu fascínio pela obra do Cantor tem a ver com algo que eu procuro também na minha música e que eu encontro na obra dele, que é uma coisa muito simples, que é uma ideia que está sobre tudo. É uma ideia, primeiro, que se revela através de uma obra de arte. Não é? Ele tem uma obra, por exemplo, que é uma fotografia que é um vídeo que são 2 segundos, que é em loop, em que uma criança tem uma tesoura na mão e vai cortar um fio de água. Exato, o fio de água, não é? E chama-se Vertical Attempt, não é? Tentativa vertical. E eu penso que esta ideia é absolutamente inspiradora. Para mim é absolutamente inspiradora, não é? A tentativa, portanto há uma impossibilidade que se revela que é produtiva, não é? Do ponto de vista artístico. Portanto, a arte, neste caso, é representar a impossibilidade, não é? E isso é o que mais me fascina em tudo o que ele faz, não é? Há sempre este aspecto. Por outro lado, também há aquele aspecto do acaso, não é? Por exemplo, quando ele põe um lobo e uma gazela num museu, não é? E, portanto, uma pessoa não sabe o que é que acontece, não é? Como é que ele se move, como é que se movem. Portanto, isto é muito polémico, não é? Mas quer dizer, este modo de lidar com o acaso é absolutamente fascinante, não é? E são esses aspectos que me fascinam na obra dele, okay. Essencialmente. Penso que então, e não esta relação sound-object a descobrir e a pôr em contexto? Penso que não. Penso okay. Que é a outra referência, que também imagino que não seja inocente, é obviamente ao Pierre Bourdieu. Não é que tem um posicionamento político claro contra o liberalismo, a globalização e, portanto, o que nos remete para o domínio da política e do papel da arte nesse contexto. Pronto, ele, obviamente, desenvolveu toda uma teoria, sociólogo francês, enfim, já faleceu relativamente novo, mas já lá vai uns anos, e em torno justamente do construtivismo, do estruturalismo que falámos há bocadinho, mas sobretudo a mim chamou-me a atenção o facto da postura política que o Bourdieu sempre teve. Como é que é? A arte pode ter essa postura política? Qual é o papel que ela tem? Que políticos somos nós, artistas? Sim, exato. Eu penso que esta posição nasceu também com a ideia de ruído, que eu fui desenvolvendo desde 2009, digamos. E eu penso que existe em toda a arte um posicionamento político, não é? E uma pessoa pode se definir
pode usá-lo conscientemente ou não, não é? Mas o facto de não usar também é uma posição política, não é? Portanto, isto é um aspecto de política. Quer dizer, em algumas obras que eu, por exemplo, fiz agora há um mês atrás, há um claro posicionamento político. Não é? Há uma obra que eu fiz que chama-se 1441 e que é precisamente a resolução da ONU, a partir da qual foi possível, portanto, a guerra do Iraque, não é? Aquele famoso encontro entre o Bush, o Aznar e o Blair e o Durão Barroso nos Açores, não é? Que precisamente a partir daí, não é? Possibilitaram a guerra no Iraque. Portanto, isso é o tema de uma das peças para a orquestra que eu fiz aqui há um mês. Mas a ideia ou melhor, a razão pela qual eu escrevo Bourdieu também na minha biografia tem precisamente a ver com a ideia de que eu penso que hoje, isto é a minha convicção naturalmente pessoal, é necessário que a arte encontre uma forma de refletir a nossa sociedade, de alguma forma. Não é? Quer dizer, é muito interessante trabalhar, e não é impossível, não é? Trabalhar sobre autores como Michelangelo ou Dante, não é? Autores que nós sabemos que têm um determinado conteúdo, não é? Que é aceito e é desenvolvido e é conhecido, mas há uma série de questões que hoje nos ocupam, não é? E que para mim é importante também refletir nas minhas peças, não é? E é essa preocupação que eu descobri através das obras do Bourdieu, não é? É aquela a verificação empírica das coisas, não é? E a reação à sociedade e às coisas que nos preocupam hoje, não é? Eu penso que tem a ver exatamente... Também a afirmação, de certa maneira, que o Bourdieu fala do caminho pessoal do observador que se afirma e que não apenas se submete àquilo que o contexto social implica. E a arte, por definição, já é essa afirmação, certo? Exatamente. Okay. Eu estou completamente de acordo. Bom, se o estimado público quiser intervir com perguntas ao compositor, é a oportunidade de ouro para o fazer e que jamais será recuperado. Agora ou nunca. Diziam os meus pais, nous n'aurons plus jamais l'âme de ce soir. Portanto, é aproveitar. Já que a Silêncio chegou para o entrevista, era para o entrevista, tenho de ir embora mais cedo um bocado, mas enfim, há vários temas que me interessava comentar. Logo no princípio, a discussão sobre Stockhausen e a época, de uma vez que eu vivi um pouco passagem por algumas destas situações, nomeadamente, por exemplo, em Darmstadt, quando o Zimmermann se suicidou, e uma das razões que eu ouvia na altura seria precisamente o esquecimento e a imposição de Stockhausen. Gostava de saber se conhece alguma coisa sobre isso. Assim como um compositor como Enza também, que era marginalizado pelo Stockhausen, porque era o senhor absoluto durante décadas e foi durante décadas. Vejo compositores como Xenan que eram interditos em Darmstadt. Um dia ele foi convidado, só que era convidado para apresentar as suas teorias não sobre Stockhausen. Portanto, assisti a alguns episódios fantásticos. Por exemplo, um dia em que ele bateu com a porta e saiu pela porta de fora, de resto eu já escrevi isso. E, sobretudo, os sul-americanos levantavam a bandeira do Che Guevara, do Tupac Amaru, etc. Portanto, gostava que comentasse alguma vez que vive lá há uns bons anos, pode ser que tenha ouvido falar disso. A relação é que há entre o Stockhausen durante essas décadas, se é que isso mudou ao longo do tempo. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Há outros aspectos interessantes também. Por exemplo, conheço um compositor, de resto do Miguel já veio cá, o Ientes,
que veio da RDA. Não sei até que ponto é que a tradição da RDA se fundiu verdadeiramente com a República Federal. Não sei. Não é? A própria Primeiro-Ministro veio da RDA, não é? Mas isso são coisas que me interessam relativamente, uma vez que sou amigo deste antes e que é uma espécie de solitário fazer música eletroacústica e música através de computador, porque vem também da experiência que tivemos ambos de Xenax, do IPIC, etc. E é um álbum muito voltado para os audiovisuais, para a síntese do som, a síntese de imagem através do seu trabalho. Sim. Um pouco do, Conheço o trabalho. Portanto, esse é um dos aspectos da cultura alemã que gostaria que se quisesse comentar. Depois, sobre a sua música, gostava que me comentasse o sentimento que tenho ao ouvir a sua música. Estou a ouvir o GRM, estou a ouvir Darmstadt de improvisações, grupos de improvisação como o Uniphonic Art, com fantásticos instrumentistas como o Lobocar, o Alcina, o Kaskel, quem era mais? O Siegfried Palmer era um solista, mas do grupo Alcina, O Drouet, o Alcina e o clarinetista com quem joguei futebol. o Portal e o Drouet. O Portal, exatamente. O Drouet era de outro grupo, antes, Não era foi o mais mesmo. tarde. Mas era o Kaskel em primeiro lugar. Talvez. Christoph Kaskel. Também vejo um pouco da tradição do Kagel e de Schneebel, a sua música. Uma vez que fala de ruído, apelo aqui a outro, ou pelo menos invoco aqui outro compositor, uma vez que falaram aí de nota e de som, o mestre disso era o Barretz, não é? Que distinguia bem, que criticava bem os músicos, porque falavam mais em nota do que em som. Uma vez que eu ouvi, de alguma maneira, me pôs nesses contextos todos, e conheci de perto, também segui o curso de Lachmann, já ainda nunca contactei com ele, mas conheço um pouco a sua música. Há aqui mundos, conheci de perto e cheguei a jantar com ele, com o malogrado Henri Grisset, conheci de perto e de facto a música dele, desses anos, quer do Charlinho e quer do Grisset, como de Mirail, são obras, é uma música absolutamente fascinante, não é? Uma vez que fala desses compositores tão diferentes uns dos outros, do ponto de vista de estilo, mas com alguns arquétipos, que é o caso do som e da invenção dos instrumentos e a composição para instrumento, se foram coisas também que sempre me interessaram. Gostaria que, se não são muitas perguntas, são dois tópicos, sobretudo um de tipo cultural e outro de tipo estilístico, digamos assim, do ponto de vista dos arquétipos, do ponto de vista da individualidade e da identidade, uma vez que falou de identidade. Portanto, apenas um comentário sobre estes dois aspectos, o Sol Causa e a cultura, uma vez que falou nisso, e a sua música em relação à minha escuta neste momento. Ok, muito bem. Eu penso que aquilo que referiu sobre o caminho único de Darmstadt, a hegemonia que existe, é algo que na minha opinião, que se prolongou, não através de Darmstadt, porque Darmstadt abriu-se agora muito mais, desde há alguns anos atrás. Mas eu penso que se prolongou através dos outros festivais marcantes na Alemanha, como Witten para a música de câmara e Donaueschingen para toda a outra música. Eu penso, e é curioso porque eu ontem vim no avião com o diretor do ZKM, Ludwig Perruma, e estávamos precisamente a falar da exclusão da música eletroacústica toda nesses espaços, não é? Por exemplo, em Donaueschingen, em Witten, não existe um concerto em que se faça só música eletroacústica, não é? E mesmo nesse contexto é que é de compreender, por exemplo, como o Jens, que não faz parte destes circuitos, não é? Não faz parte porque a música dele não pertence a este circuito, não é? Embora eu tive a oportunidade de o conhecer também num júri. Eu cheguei aí com ele a Witten, onde foi apresentada uma obra dele, em Witten, precisamente. Muito bem. Então é precisamente uma... Eu penso que
há poucos exemplos, não é? Porque um concerto de música eletroacústica pura não faz parte precisamente de nenhum destes festivais, nem na VDR, nem na SVR, nem noutros concertos, não é? E penso que isso tem a ver com a tradição de uma ideologia que se transmitiu através da música serial e que ignorou tudo o resto que não passa pela uma estrutura abstrata da partitura, não é? Foi por essa razão também que o Grisé também demorou algum tempo a aparecer em Darmstadt, não é? Esteve lá uma vez e desapareceu e depois voltou ao IRCAM, se não me engano, em 1998, mas durante este tempo todo, não é? Entre os anos 70 e 98, nunca lá esteve, não é? Ele dizia-me, eu encontrei lá uma vez, que sim, eu estou cá hoje, mas nunca cá estive antes, não é? Não é? Quer dizer, portanto, existe, eu penso que em toda a Europa esta clara divisão entre aqueles que pensam, digamos, o som, e que pensam eletroacústico, e aqueles que mantêm uma tradição instrumental. E hoje ainda existe um pouco essa, embora através de muitos compositores que dominam os dois campos, existe uma clara passagem, não é, de um campo para o outro, mas a tradição existe na mesma, não é? Agora, em relação ao que... Já agora, como é que poderia explicar que um compositor como Ligeti fosse tão abraçado, digamos assim, por homens como Blech, como Stockhausen, que eram absolutamente ditadores imperialistas, como se dizia na altura? Como é que acha? Que era um mundo completamente diferente, seria por razões humanistas, digamos assim, que eram refugiados, fugir da Hungria, seria isso? A música dele, sendo fenomenal, sendo maravilhosa, estava nos antípodas de Darmstadt. Como é que explica isso? Eu penso que se pode explicar precisamente com a ideia única que existia de música, não é? A música, naquela altura, só podia ser uma, não é? E quem não fizesse parte desse... Quer dizer, o Stockhausen escreveu a estrutura trouxe o som ao mundo. Portanto, todos os compositores que não seguissem um princípio idêntico, não é? De ter um princípio serial que se servisse para construir a música, penso que não fariam parte de tudo isto, e penso que foi o que aconteceu, não é? Mas quer dizer, a Alemanha também é um país muito grande, não é? Quer dizer, quando o Wolfgang Rihm apareceu em Darmstadt nos anos 70, não é? E escreveu uma peça como uma oitava, não é? Uma oitava no piano, e escreveu ouvir até desaparecer completamente, não é? Então, é o que está escrito na partitura. Portanto, isto foi algo que trouxe uma mudança enorme, não é? A partir daí mudou tudo, não é? Mas portanto, quer dizer, até para estas pessoas há lugar, não é? E penso que é um sinal, precisamente, da variedade que existe na Alemanha. Em relação ao que refere sobre o GRM e a minha música, é curioso porque eu nunca tive contacto com estes instrumentos. E nunca, por uma decisão consciente. Eu conheço-os e alguns dos meus alunos utilizam-os, mas eu nunca tive contacto com eles do ponto de vista composicional, porque precisamente a ideia de que algo já está pré-produzido é quase contrária à minha ideia de música. É contrária à ideia de construir um instrumento, e assim penso também, um pouco se calhar na tradição do Stockhausen, que o som é para ser construído com elementos básicos, digamos assim, e portanto o uso de um instrumento como os plugins do GRM não é uma coisa neutral, não é? Pode-se usar assim, ou de muitas maneiras, mas existe uma ideologia, não é? Que de certo modo se traduz num tipo de som. Por isso é muito curioso o que diz, que não imaginava. Senhor moderador, posso? Eu só queria citar. Eu tenho um professor de música eletroacústica, que tradição GRM, e tinha esta frase extraordinária. Essa história do som e da nota, confesso que nunca percebi. Eu conheço muitos compositores que não constroem um som, são os maus. Um bom compositor constrói um som. Ínvio os caminhos, não é? Deus escreve direito por linhas tortas.
há muitas mansões na casa do Senhor, etc, etc. Agora, ele dizia uma coisa muito curiosa, que é tanto mais espantoso quando alguém que é completamente formado na tradição GR. A música não se faz com som, faz com sentido. Em francês foi muito mais piada, para avec du son, avec du sens. Por exemplo, aqui é a primeira parte desta obra que eu não conhecia e gostei muito, aliás. Aqueles ruídos, não sei se são vermelhos ou de cor são, não é? Mas, quer dizer, isso então, para uma escola espectral, aquilo é tudo menos eufónico, não é? É o sentido, é a estrutura rítmica, sobretudo que eu acho fascinante, que dá o discurso. Não estou a dizer que isto é uma única via, mas é uma via possível. Sim. O som em si, como dizemos superficialmente, também tem seduções que podem ser extremamente enganadoras. Pronto, tudo depende agora do caminho de cada um. E depois há uma coisa, quando se fala de identidade, isso tem muita piada. Porque eu nunca ouvi dizer uma coisa muito simples, que é tu tentaste tornar Pena, ele tornar-se Azguima, ele tornar-se Pedro Maia. Isso é que é a verdadeira identidade. Claro que isso é agarrado onde nascemos, por onde passámos, até podemos ser apátridas, ele é completamente bilingue, por exemplo. E agora virá um tipo de dizer, não é português, e se calhar francês vai dizer, mas eu também não é bem francês, não é? Pronto. E está ali, e se calhar é um dos elementos que pode tornar interessante. Pronto, são assim umas observações discussíveis. Já agora gostava, mais uma vez, para terminar, só um último comentário. Eu concordo muito com o que tu dizes sobre a questão do som e essa diferença, porque é curioso quando muitas vezes se critica, por exemplo, a música de Weber, né? E quando vamos ver bem o que é que lá está, não é? Aquilo é um som, é um som, é uma procura, uma expressão, não é? Que não existe em qualquer outra música. E, portanto, a história das estruturas é só uma, digamos, uma camada, não é? É só superfície, não é? Exatamente. O Stravinsky chama de diamantes. O lapidar de diamantes, exatamente, que é a melhor frase que se diz sobre o Weber, na minha opinião. Muito bem. Bom, Pedro, se calhar temos que seguir à parte final, derradeira e gloriosa desta entrevista, que é ter a honra de ouvir o Nuno Aroso só para nós. É isso, Nuno? Pronto. Queres falar da peça? Não. Então queres falar aqui já? Queres apresentar a peça? Da peça? Já agora pode Então apresenta lá a peça. Bom, apresentar a peça é falar sobre a história do encontro com o Nuno em Karlsruhe. Ou melhor, começou tudo com Música em Granito, a peça que eu escrevi exatamente sobre a identidade portuguesa. O Nuno era um dos percussionistas que tocava estas pedras e perguntou-me: isto é interessante, porquê que não fazes uma peça só para pedras de granito? E então, pedras de granito, isso não pode ser. Passado uns anos, o Nuno disse: organiza lá isso que eu vou aí e nós fazemos a peça, eu tenho umas pedras. E então lá organizamos, tivemos uma semana inteira em estúdio. E este processo é extremamente interessante porque tem mais a ver, no fundo, com as produções da música pop do que propriamente com as produções da música erudita. Não é? Nós fomos os dois para o estúdio e começámos como crianças a ouvir o que é que as pedras davam, não é? Que som é que elas davam. E foi, não sei, foi uma das experiências mais fascinantes que eu tive, não é? Porque este fascínio por algo que nós nunca tínhamos ouvido, não é? Tornou-se de tal forma forte que nós tivemos que procurar formas de compor música com aquele som. E no fim da semana tínhamos 17 minutos de música e, como disse, houve algumas partes em que nós trabalhamos com modelos de partitura, não é? Outras, portanto, o segundo andamento é composto de modo mais tradicional. O primeiro e o segundo andamento são baseados em, como eu referia, aquele trabalho do coreógrafo e bailarino, são baseados numa espécie de interação, numa colaboração, é talvez a palavra mais correta para descrever este processo. Portanto, Univado. Obrigado. Então. Essa ajuda para as pessoas.
É? Guarda-me aí esse. Isto é de desligar, não? Deve ser. Não mudou nada. Então, este é onde? Este chega à placa ou não chega? Não chega, não. Passamos Este por é aqui. deste exato. Estão 4 pessoas neste momento a tentar resolver a situação. Só não viram que tinha desligado a ficha errada. Sim, mas de qualquer maneira o barulho é uma coisa completamente diferente. Pedro, Cá bocado não estava. dar a volta ao cabo. Dar a volta ao cabo é isto. E que se confere outra vez. Não chegas. Chega. Agora Eu acho fantástico que eu não consigo desligar isto. Posso ligar este? Ligo este?
Depois ali a bola também